Então, pessoal, tudo bom? Estamos aí em mais uma aula do Rock Summit, mais uma aula desse pequeno curso sobre maturidade cristã. Quero fazer alguns pedidos já de cara para você e dar algumas explicações, né? O primeiro pedido que eu preciso, primeira ajuda de você, é que você compartilhe, curte aí, se tiver alguma crítica também você pode dar, mas compartilha esse curso, essa aula com pessoas que você julgue que seja importante para essas pessoas. O objetivo dessas aulas é servir não só a igreja local onde eu sou pastor, mas a comunidade de uma forma geral, e é gratuito, né? A gente está disponibilizando o material aqui de forma gratuita. Algumas pessoas questionam por que eu gravo nesse estúdio diferente, né? Num quarto às vezes, tem a questão do áudio também. Então, gente, estamos num período de quarentena e a gente tem que adaptar do jeito que é possível. Então, tenho 2 filhas, né? Tem a estrutura familiar que segue funcionando dentro da quarentena. Então, às vezes eu preciso ir para um ambiente diferente. Hoje quando eu gravo nesse ambiente aqui, nesse cenário, é o quarto da minha filha mais velha, para que elas possam estar lá na sala onde é o meu escritório e ela cuidando da menor. Tá ok? Então vamos lá, gente. Eu quero fazer uma breve oração com você, depois vamos reler mais uma vez Efésios capítulo 4, verso 11 ao 13, um texto que talvez você já tenha até memorizado, mas eu gosto de lembrar cada vez que a gente chega aqui. Ok? Vamos lá então. Amém. Oremos. Pai, obrigado, Deus, por mais esse tempo precioso que o Senhor nos dá para estudarmos a Tua Palavra, para aprendermos mais de Ti, e hoje vai ser mais uma etapa desse curso sobre maturidade cristã, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos, age com o Teu poder e ministra as nossas vidas para que possamos crescer e nos tornarmos mais e mais maduros como Jesus. Amém. Vamos lá, gente, então. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, diz o seguinte, a palavra de Deus. Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito de Deus, que a gente vá amadurecendo dia após dia. Esse processo de amadurecimento ele é constante, a igreja precisa caminhar, o discípulo de Jesus precisa caminhar. E por que Deus tem esse propósito? Não seria melhor simplesmente nos salvar, nos levar para a eternidade? Por que Deus nos deixa aqui para vivermos esse propósito? Bom, existem algumas respostas que nós estamos estudando nesse tempo, quando fala do relacionamento do discípulo com a palavra de Deus, com a oração, com a sua família, enfim, os temas que nós já abordamos. Mas o versículo 14 diz o porquê de buscarmos esse preparo. Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Você, como crente, você precisa se dispor a crescer em Cristo, crescer nessa caminhada com o Espírito Santo e buscando em Deus, para que você não seja levado por todo tipo de vento e doutrina. Então o objetivo do Rock Summit é justamente esse. O que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar a relação do discípulo com a igreja. Deixa eu mostrar algo para você. Tenho falado isso em todas as aulas. O livro-texto é esse livro aqui, Maturidade Cristã. Tá? Embora, talvez você que está assistindo, você não tenha acesso a isso, você compra na internet, é bem baratinho esses livros aqui. Mas se você não tem acesso a esse tipo de material, você pode apontar os pontos do que você está aprendendo. Se você tem esse tipo de material em casa, olha só, você tem que ir marcando, riscando, né? Tudo o que eu compartilho aqui antes, em primeiro lugar, fez sentido para mim. Mas vamos lá então. Relacionamento do discípulo com a igreja. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, verso 18, nesse diálogo de Jesus com Pedro, eu quero que você preste atenção principalmente na parte final do texto. Mas olha só, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem um debate aí, algumas pessoas que têm
segue uma linha católico-romana, diz que Pedro é pedra da igreja, mas a gente sabe que a luz da Bíblia não. Jesus Cristo está falando que Pedro é uma pequena pedra e sobre Jesus, a grande rocha, a igreja seria edificada. Mas olha essa declaração: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, Jesus Cristo fala de uma igreja que segue em frente, de uma igreja que caminha, de uma igreja que progride. Nós precisamos tomar posse desse versículo e vivermos ele como discípulos de Cristo. Só que para isso hoje eu quero ver alguns elementos nesse relacionamento do discípulo com a igreja que você precisa não só entender, mas aplicar na sua vida. Como eu tinha falado para você, eu destaquei e eu desafio você a apontar lá, destacar na sua Bíblia essa última parte do versículo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Jesus. Então vamos lá, os nossos objetivos com a aula de hoje. Primeiro, identificar os sentidos fundamentais de igreja no Novo Testamento. Quando eu escrever NT assim nos slides, quer dizer Novo Testamento. Escrever os diversos significados de igreja como congregação, porque tem ali alguns significados diferentes. Vamos falar um pouquinho das origens da igreja e seus oficiais. Quando a gente fala oficiais, são pastores, presbíteros, diáconos, as pessoas que trabalham ali na igreja. Identificar a missão primordial da igreja e descrever o desempenho da igreja como agente de reconciliação do mundo com Deus. Com relação, você vai estranhar quando nós chegarmos lá nos oficiais, que eu vou apontar dois tipos de oficial ou de instrumento oficial de Deus dentro da igreja, mas eu vou explicar melhor e espero que você tenha o coração e a mente aberta, tá? Nós estamos aqui para estudar a Bíblia e não tradicionalismo de nenhuma denominação. Embora eu seja batista, a nossa base não é denominacional. Então, dependente da sua denominação aí, você pode fazer bom uso desses materiais. Nosso ponto de partida. O que é igreja? Igreja, à luz da Bíblia, pode ser tanto uma congregação local, tipo congregação onde eu sou pastor, ou igreja universal. Quando eu falo igreja universal, eu não estou falando daquela denominação religiosa. Eu estou falando da reunião de todos os crentes no mundo. Então, se você faz parte da igreja, você é irmão em Cristo de um camarada que faz parte da igreja lá em Singapura. Se você é assembleano e está assistindo essa aula agora, você é meu irmão que sou batista. E assim uma pessoa que seja presbiteriana. Então, você precisa entender nessa caminhada que quando nós falarmos de igreja, nós vamos abordar dois elementos. A igreja local, que é aquela congregação onde você está ligado. O pessoal daqui de Veracruz, na Igreja Batista Pioneira em Veracruz. Outros irmãos na denominação onde você participa. E também da Igreja Universal, que faz com que todos nós sejamos irmãos. Eu sou irmão em Cristo do irmão da Assembleia de Deus lá da China. Não sei se tem Assembleia de Deus na China, mas você entende? Então, vamos em frente. Defina então, primeira coisa, eu gostaria que você definisse com suas palavras, ou você ao menos imaginasse a sua igreja. Define aí com as suas palavras, ou imagina a sua igreja. 5 segundos. Definiu? Muitos de vocês que estão assistindo pensaram num prédio. Só que à luz da Bíblia, igrejas são pessoas, ok? Não é o seu prédio, não é a sua denominação, mas é a unidade de crentes, é o povo que está ali reunido. E é partindo desse processo e olhando para a palavra de Deus que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, primeira pergunta, o que é uma igreja? Bom, uma igreja é um grupo de companheirismo. Como assim, Marco? Como assim, pastor, um grupo de companheirismo? Olha o que diz Atos capítulo 2. 42 diz que esse povo, o povo de Deus, a igreja que tinha acabado de nascer, se você lembra bem do contexto, Atos capítulo 1, os discípulos no início do capítulo têm um encontro com Jesus, depois são revestidos do Espírito Santo. Capítulo 2, Pedro prega com aquela ousadia, muitas pessoas são convertidas, batizadas, e essa igreja nasce. Mas haviam algumas características iniciais no coração dessas pessoas. E que características eram essas acerca do ser igreja? Veja bem, eles perseveravam, eles eram constantes no quê? Na doutrina. Doutrina nós entendemos hoje como esse conjunto que temos aqui. Essa precisa ser a nossa doutrina. Algumas igrejas usam como nome
né, de doutrina alguns usos e costumes, mas não, cara, a nossa doutrina precisa ser a Bíblia, a palavra de Deus. Não importa se você tem algum uso, se você tem algum costume na sua igreja, mas a doutrina básica é a palavra de Deus. Então a doutrina dos apóstolos, na comunhão, esses camaradas andavam juntos no partir do pão, que aponta de novo para a questão de koinonia, de comunhão. Eles celebravam, né, eles estavam ali dia após dia e nas orações. Tá? Então, esse povo, a característica de perseverança deles era justamente essa caminhada conjunta. Então, a igreja era marcada por ser um grupo de companheirismo, era marcada por ser um corpo. Como assim um corpo? Vejamos que a Bíblia diz, Colossenses diz que Jesus, ele é o cabeça. Né? Pensem que você está me vendo aqui no cantinho da sua tela. Né? Aqui. Cabeça, tá? É Jesus o seu cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é primogênito de todos, em todas as coisas. Mas essa primeira parte do versículo é essencial que você entenda. Então, como igreja, nós fazemos parte de um corpo que é o corpo de Jesus. Tá? Ainda ligado a esse texto, Romanos, capítulo 12, diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, Paulo falando, digo a cada um dentre vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Por quê? Por que Paulo está dizendo isso? Ele responde: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Você está me vendo aqui na tela do seu computador, do seu smartphone, ó, a minha mão tem uma função diferente do que o meu nariz, do que a minha cabeça, do que a minha orelha. Então, nós somos muitos membros, né? Vivemos essa diversidade, nem todos têm a mesma função. Assim também nós, então, como igreja, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se é ministério, dediquem-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se, faça bem feito no fazê-lo. Segue em frente. Ou o que exorta, faça com dedicação. Alguns irmãos acham que exortar é brigar. Não, exortar é gerar ânimo, é desafiar a pessoa a seguir em frente. O que contribui, vai lá e contribui mesmo, com liberalidade. O que preside, faça isso com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor de vocês nessa manifestação seja sem hipocrisia, sem máscaras. Detestem o mal e apeguem-se ao bem. O que Paulo está dizendo? Que essa igreja é composta de pessoas diferentes, com funções diferentes. Lembra do primeiro texto que a gente tem lido em todas essas aulas, Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 13? Aquele texto ali, ele não está falando de lideranças, mas de pessoas dentro de um corpo que tem funções diferentes. À luz da Bíblia nem existe a denominação de apóstolo como muita gente usa hoje. Mas você talvez tenha um chamado para ser enviado como missionário para pastorear pastores. Então temos funções diferentes dentro do corpo de Cristo. Voltando, igreja é um grupo de companheirismo, igreja é um corpo, né, como nós observamos ali, e igreja também é um templo espiritual. Igreja não é o prédio onde a sua congregação se reúne. Assim como no Novo Testamento nós tínhamos ali, o nome das igrejas era basicamente a igreja em Laodiceia, igreja isso, igreja aquilo, a gente vê as cartas de Apocalipse. Hoje não é errado se uma denominação se identifica, usa o nome, nós somos batistas, presbiterianos, enfim, o que for. Mas você precisa entender que igreja não é o seu prédio, ok? Igreja não é o prédio de tijolos, mas um templo espiritual. E a melhor forma da gente entender isso é olhando para a Bíblia mais uma vez. A 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, olha o que diz. Também vocês, Pedro escrevendo para uma igreja, como pedras que vivem, ou pedras vivas, segundo a tradução bíblica, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerdes, veja que está tudo no plural. Então, esse povo junto, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus.
Paulo está falando que essas pedras vivas elas constituem uma casa espiritual. Se você já viu alguma construção, você sabe que uma casa não é constituída só de um tijolo. Né? Imagina eu pegar um tijolo, atirar o tijolo no mato e haja casa. Não acontece isso. Precisa pegar um tijolo, empilhar em cima do outro, tem um alicerce. A Bíblia diz que Cristo é o alicerce e nós somos esses tijolos, unidos como igreja. Você que está assistindo essa aula, se você é tem aquele conceito filosófico de que você sozinho é a igreja, você está enganado. Você sozinho não é a igreja, ok? Mas onde tiver 2 ou mais reunidos ali eu estarei. Em seu nome ali eu estarei. Estude o contexto desse texto, mas precisa de mais gente reunida. A ideia de que você sozinho é a igreja, ela é antibíblica. Igreja é corpo, igreja é diversidade. É só pegar o exemplo que nós vimos antes em Romanos capítulo 11. Tá? Vou ver aqui a referência de novo para você. Desculpa, capítulo 12, versículo 3 até o 9. Por que é importante reavivar isso na mente? Porque tem gente que pensa que igreja, né, sou eu sozinho. Tá? Isso não existe, isso não é bíblico. A única forma de ser igreja é você estar conectado com pessoas que às vezes você nem vai se agradar. Por isso que lá em Romanos, vou voltar ali, Paulo termina falando do amor. Né? Vivam, versículo 9, o amor sem hipocrisia, detestando o mal e apegando-se ao bem. Então, se você é da linha que acha que você solito é igreja, você está errado, você está em pecado, isso é heresia, não é bíblico, e você precisa se arrepender e mudar a sua atitude. E ser humilde, tá? Porque talvez Deus está te colocando numa congregação para trabalhar o seu coração. O único motivo, o motivo real que nos é viável para sairmos de uma congregação é se aquela congregação local não segue esse livro aqui, Bíblia. Então, lógico, você pode, mas eu me dou bem com o pessoal lá da outra igreja, amém, tá? Você pode ir para lá. Mas no sentido de ficar só em casa, excluído, não existe isso. Porque se você ficar, mas essa igreja tem pecado, tudo que igreja vai ter um erro ou outro, porque são constituída de seres humanos. Jesus Cristo veio para os doentes, ele não veio para os sãos, ele veio para pessoas que precisavam e você é uma dessas. A igreja já tem pecado porque você está lá dentro, ok? Então, bola para frente. Vamos lá. Pensa comigo um pouquinho. Cite algumas marcas da igreja de Atos capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam no quê? Pensa aí, aponta rápido. Nisso. Beleza, talvez você apontou que eles perseveravam no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Né? Eles estavam juntos. Ok, você vive isso. Como você vive isso no seu dia a dia? Dependente da sua resposta, vivo, não vivo? Por que você vive como vive? Segunda, questionamento, para você completar. Se Jesus é o cabeça, a igreja é o quê? O que vai conectado na cabeça? O pescoço sozinho ou tem mais coisa? E a terceira, Jesus é o cabeça da sua vida? A cabeça conduz o corpo. A cabeça precisa estar funcionando bem, o sistema neurológico para o corpo reagir. Jesus é o cabeça da sua vida? Pensa nisso. Vamos lá. Como surgiu essa igreja? Nós não trataremos aqui de origem histórica, mas de alguns pontos dentro da Bíblia, ok? Bom, primeira coisa, Jesus, ele instituiu a igreja. Quando ele começa a chamar os discípulos, ele começa a dar forma e nascimento a essa igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele manda os discípulos ficarem em Jerusalém até que sejam revestidos do Espírito Santo. João capítulo 16, quando ele fala assim para os discípulos, capítulo 15, verso 16, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então, Jesus instituiu a igreja. Segundo ponto, ele é Senhor da igreja. Quando a Bíblia fala Senhor, não é um título honorífico ou no sentido educacional, tem que ser respeitoso, um título de respeito. Não, é Kyrios, é Senhor que domina mesmo. Jesus manda na igreja. Ele é o dono da igreja. Logo, se você diz assim, outras pessoas têm aquele discurso, eu amo Jesus, mas não amo a igreja. É como se você estivesse me dizendo
que gosta muito de mim, mas detesta minha esposa. Você está enganado, você é um herege se você pensa assim e você precisa de arrependimento. Se você ama Jesus, você ama a igreja dele e você vai fazer o que está ali no segundo ponto. Você vai entender que essa igreja está em processo de edificação. Eu vou voltar para o texto de Efésios para você entender. Olha só, diz assim, ó, versículo 13, Efésios 4:13. Até que, ou a fim de que, existem esses santos preparando o povo para quê? Para que todos cheguem, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então isso é uma constante, a igreja está em processo de edificação. E o último ponto desse item 2, a igreja nunca será destruída. Muitos cristãos temem pelas perseguições que a igreja possa sofrer. Existem países que sim, a igreja sofre perseguição, mas, cara, a igreja nunca será destruída. A igreja nunca será destruída. Por que ela nunca será destruída? Porque ela foi constituída por Jesus. Ok? Ela foi ligada por Cristo. Ela foi feita por Cristo. Ela foi preparada por Cristo. É impossível que a igreja seja destruída. É impossível. Eu vi esse ano uma mensagem, eu não lembro do nome do senhor, mas é o fundador da missão Jocum, Jovens com uma Missão. E quando ele chegava naquele púlpito para pregar, né, ele gritava, né, eu li o final do livro e eu sei o que está escrito, o meu Senhor vence. Então a igreja nunca será destruída. Reinos vão vir e já vieram. Pessoas falaram que a igreja iria acabar e a igreja não acabou porque ela não será destruída. Quando toda essa realidade que nós entendemos acabar, é o fim do mundo e aí é Jesus voltando. Ok, pensa um pouquinho comigo. Qual o seu compromisso, visto que Jesus instituiu a igreja, ele é o Senhor da igreja, a igreja está em processo de edificação, ela nunca será destruída. Qual o seu compromisso com a igreja local? Responde aí. Pensa assim, qual o meu compromisso com a igreja local? Segunda pergunta, como você tem contribuído para a edificação da igreja? Se Jesus não quisesse que você contribuísse de alguma forma, era simples. Ele salvava você e te matava, sei lá, te arrebatava, te levava para o céu, mas ele te deixou aqui na terra para você ser um instrumento na igreja dele. Então, qual o teu compromisso com essa igreja local? Você precisa responder isso, e se você não tem boas respostas, você precisa, mais uma vez, se arrepender e assumir uma caminhada diferente. Uma vez que a igreja, olha essa frase bem interessante, está sob domínio ou sob o senhorio de Cristo, nenhum outro organismo tem autoridade sobre ela. Nada. Ninguém tem autoridade sobre a igreja. Nenhum outro organismo. Segue em frente aqui do texto que eu quero ler para você. Estado e igreja devem respeitar-se mutuamente, mas não deve haver ingerência de um sobre o outro. Por que eu estou dizendo isso? Em Mateus capítulo 22, verso 21, se eu não me engano, Jesus Cristo fala assim, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas igreja é igreja, Estado é Estado. Como cidadão, você tem duas cidadanias, uma dos céus e uma da terra, e você deve viver essa cidadania apontando para o céu. Mas a igreja não tem que governar o povo, não tem que ser o Estado, e tampouco o Estado não tem que interferir na vida da igreja. Ok? Entendido? Beleza, seguimos em frente então. Vamos falar dos oficiais da igreja. Bom, segundo a Bíblia, nós vamos ver algumas referências agora nos próximos slides, mas à luz da Bíblia, eu vou repetir de novo, à luz da Bíblia, os oficiais da igreja são dois. Primeiro, pastor, ancião, bispo, tudo diz respeito à mesma pessoa, que são o quê?
líderes locais que cuidam dos congregados. Pastor é o que pastoreia, ancião é visto como uma pessoa mais sábia, com capacidade de administração, e bispo, o episcopo, como diz o original grego lá, é o que gerencia, é o que cuida, é o que dá visão e direção. Diácono, se a gente for à luz da palavra diaconia, ou da palavra lá no grego, a gente vai entender que é um servo, aquela pessoa que serve. E de certa forma todos nós temos um chamado à diaconia. Contudo, quando a gente fala de um oficial, o diácono é aquele camarada que está ali para dar um apoio, dar suporte ao pastor. A instituição dos diáconos, à luz da Bíblia, ela está lá em Atos capítulo 6. Quando os apóstolos eles dizem assim, olha, não é bom que deixemos o ministério da palavra para servirmos às mesas. Então, ali, o pessoal institui alguns diáconos para estar prestando esse serviço, que no contexto local envolvia uma divisão de cesta básica. Beleza, mas na minha igreja, por que na nossa igreja não tem evangelistas, gente ungida evangelista, não tem presbíteros, não tem... E por aí vai. Porque nós entendemos que, como fala ali em Efésios, vou ler de novo para você, que Deus concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que Deus está falando nesse contexto aqui são pessoas com capacidades. Deus chamou esses caras para isso, com capacidades. E não é uma ordenança denominacional no sentido de esse fulano foi ungido apóstolo. Não é isso. Tá? Hoje a gente vive aqui no Brasil num ambiente onde pessoas se ungem e querem essas denominações como se fossem cargos. E existem igrejas que assim, tu tem pouca coisa, tu é diácono, poxa, assim é diácono, foi promovido, teve uma unção no final do ano, agora eu sou evangelista, outra promoção, agora eu sou presbítero, a outra promoção eu posso chegar a pastor, bispo, quando vê apóstolo e querubim. Não existe isso, tá? A Bíblia tem critérios, e a gente não precisa inventar coisas, a gente segue os critérios bíblicos. Quais são? Vamos lá. Quem pode ser um pastor ou diácono? Qualquer pessoa que cumpra com as exigências de 1 Timóteo 3, 1:13. Certa vez, alguém me perguntou assim, Marco, podemos indicar o fulano ao ministério pastoral? Eu digo, uma bênção, vamos indicá-lo. Tá, mas o que a gente precisa? Tinha que escrever lá uma ata, alguma coisa assim? Eu digo, olha, escreve que o camarada se enquadra dentro dos itens de 1 Timóteo. E a pessoa, mas será que a gente escreve isso? Imediatamente eu digo, mas se o cara não se enquadra nisso, por que nós vamos indicar então? Você entende? O cara é gente boa, é carismático, fala bem, grande coisa. O critério é a Bíblia. O critério é o que está escrito. O que está escrito lá então? Acerca desses oficiais. Bom, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Eu vejo pastor, líder de igreja reclamando porque é cansativo. Porque minha família sofreu. Que nada. Excelente obra almeja. Meu trabalho como pastor é uma bênção. Minha família pode ter experiências, a gente desfruta de momentos juntos que nós não desfrutaríamos se eu fizesse outra coisa. É puxado, sim. Muitas vezes eu tenho que me levantar de madrugada, buscar horas alternativas para orar, mas o trabalho é uma bênção, é uma excelente obra. Tá, mas qual a característica? O que tem que ter? É necessário, portanto, que o bispo, esse pastor, tá, seja o quê? Irrepreensível, esposo de uma só mulher. Eu não vou entrar aqui na exegese dos textos, tá? Esposo de uma só mulher quer dizer que pode ser divorciado, não pode ser divorciado, não é essa a questão. Mas esposo de uma só mulher, ele tem a mulher dele e cuida dela, tá? Não é um picareta que tem 2, 3 mulheres. Esposo de uma só mulher, temperante, tranquilo, sóbrio, modesto, hospitaleiro, gosta de receber gente, apto para ensinar. Que mais se esse camarada é? Não dado ao vinho, ou seja, não é um beberrão,
não violento, porém cordato, inimigo das contendas, não é um fofoqueiro que gosta de coisinha, não avarento. Em vez de, assim, ele não fica só pedindo, ele mete a mão no bolso, ele contribui também. Desafia os irmãos a fazer Irmãos, tem uma campanha de fé. Então ele é o primeiro a meter a mão e fazer, porque não é para ele, cara, é para o reino. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, né, com todo respeito. Por quê? Porque se alguém sabe governar a sua própria casa, se alguém não sabe, aliás, governar como vai cuidar da igreja de Deus? O cara deixa a família por conta e quer ser pastor. Cara, eu não estou falando de perfeição aqui, mas você cuida do seu lar, cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa. Beleza. Ah, e tem gente que ainda vai dizer assim, mas tem que ser marido de uma só esposa, então tem que ser casado. Não. Paulo era casado? Hã? Não, não era casado. Pedro era. Jesus curou a sogra dele. Beleza. Não, o que mais? Que ele não seja neófito, ou seja, uma pessoa nova na fé, uma pessoa não experimentada. Por quê? E ali Paulo já vai dando as dicas, para não suceder que ele se ache e incorra na condenação do diabo, se achar. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, que nem pastor, vamos falar do diácono agora. Os diáconos é necessário que sejam respeitáveis, pessoas de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, mais uma vez, uma pessoa que tem domínio próprio, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com uma consciência limpa, ou seja, que não seja avarento. Ele está praticamente repetindo as coisas anteriores. Sejam estes, então, primeiramente, da mesma forma, experimentados, se mostrarem um bom testemunho, irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono, seja marido de uma só mulher, não é um pegador, governe bem seus filhos, a sua própria casa. O mesmo princípio anterior para o pastor, pois os que desempenham bem o diaconato lançam sobre si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Amém. Pensei comigo. Como, de que maneira você pode ser um instrumento de apoio a esses oficiais da igreja? Se você leu com atenção o texto, ele não fala de apóstolo, ele não fala de evangelista, ele não fala de presbíteros, no conceito que muitas vezes a gente vê de graus, né? Como se o camarada fosse alçando graus, um troço meio militarizado. Não fala disso, não. Fala de pastores e diáconos. E todos nós somos servos, juntos. Mas de que forma tu pode apoiar essas pessoas? De que forma tu pode ser um instrumento de Deus junto a essas pessoas? Que ação prática tu pode tomar agora, nesses dias, na próxima semana, para ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas, desses oficiais, tanto da nossa igreja quanto da sua igreja aí que você congrega? Beleza. Vimos os oficiais da igreja, vimos a origem da igreja, e agora o último ponto. Já estamos em 33 minutos. A missão dessa nova comunidade. Mateus capítulo 28, eu vou ir para o texto bíblico direto então. Diz, verso 16, que os 11 seguiram para Galiléia, para onde Jesus lhes designara. Então, a igreja ela precisa ser obediente. Jesus Cristo deu uma ordem e esses camaradas seguiram. Eu deixei em vermelho aquela parte do versículo 17 porque ela é interessante. Quando viram, o adoraram. Aleluia, glória a Deus. Mas alguns duvidaram. Você, como ser humano, você vai ter suas lutas. Coisa mais normal do mundo. Mas você não pode perder de vista o Senhor. Como o texto segue, o diálogo de Jesus com essas pessoas. Jesus se aproximou deles e disse assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que Jesus está dizendo? A autoridade da igreja, ela não é uma autoridade comum.
Ela é autoridade baseada em Jesus. Olha o que ele vem falando depois. O pessoal foca no id, tá? Eu quero que você esqueça o id. Pense, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, já que eu tenho toda essa autoridade, olha as palavras de Jesus. Jesus está dizendo, olha, eu tenho toda a autoridade do mundo, do universo. Já que eu tenho tudo isso, eu dou uma missão para vocês. Façam algo. Tá, mas fazer o quê? Discípulos de todas as nações. Qual é a missão da igreja? Nós, baseados na autoridade de Cristo, nós devemos fazer discípulos de todas as nações, ou seja, rico, pobre, pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, todas as nações. Você não tem autoridade nenhuma para abrir mão de fazer discípulos. É um chamado de Jesus para você, é um chamado de Jesus para você dentro da sua comunidade local. Como nós fazemos esses discípulos? Bom, batizando eles. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí só batiza e está pronto? Não! Está grifado ali também. Ensinando eles a obedecer e guardar as coisas que Jesus ordenou. E Jesus nos dá uma promessa. Ele fala, olha, e eu vou estar com vocês até o final, até a consumação dos séculos. O que vai acontecer então? O que vai acontecer se nós entendermos o nosso relacionamento com a igreja local? Se nós entendermos que a igreja é um local de unidade, de companheirismo, se nós entendermos que a igreja é um corpo que possui pessoas diferentes, o que vai acontecer se nós entendermos que juntos somos um templo espiritual, se nós entendermos que a igreja ela se origina em Jesus e ela nada pode destruir ela, o que vai acontecer se nós entendermos que existem oficiais, mas essas pessoas não tocam o trabalho sozinho, nós precisamos ser um instrumento do Senhor para apoiar essas pessoas. O que vai acontecer se nós assumirmos um compromisso com a missão de Deus nessa nova comunidade? Bill Hybels fala que a igreja local é a esperança do mundo. Guarde isso. A igreja local é a esperança do mundo. Você, membro de uma igreja local, é a esperança do mundo. Você, membro da Igreja Batista Pioneira em Veracruz, é a esperança do mundo. Lição de casa, então. Primeiro, preencha a lição de casa da apostila. Considere, escreva e haja de que forma você pode colaborar para o crescimento da sua igreja. Os irmãos aqui de Veracruz, da Pioneira em Veracruz, você que é de outra denominação que está assistindo, como você pode ser um instrumento poderoso de Deus para colaborar no crescimento aí da sua igreja. Dadas essas lições, nós vamos terminar essa aula hoje assistindo um pequeno vídeo. Eu vou tentar colocar o vídeo aqui numa forma mais arcaica, mais artesanal, porque eu não tenho os equipamentos ainda para fazer tudo, mas eu espero que Deus fale com você de uma forma poderosa. Ok? Que Jesus te abençoe, quero estar orando com você e logo após tem o vídeo encerrando. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo de aula, obrigado por mais essa aula, esse tempo precioso que o Senhor nos deu aqui e que nós possamos entender, Senhor Deus, que somos a esperança do mundo como igreja e servir a tua igreja, servir a tua comunidade. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu tirar o slide aqui. Matthew 16:18, Jesus said these words, I will build my church, the gates of hell will not prevail against it. 40 years ago in a college classroom, Dr. B used to exegete this verse
And he would say, students, you realize this is the only thing, building his church, this is the only thing that Jesus is doing since his ascension until he retrieves the church. He's not directing the angelic choir. They're singing fine without him. He's not fretting about the planets spinning out of their orbit. They're behaving nicely. He's not taking long naps or doing crossword puzzles. He's full-time focused attention 24/7 on building the church, the hope of the world. And he's building it in Singapore, in Sydney, in Mumbai, in Mexico City, in Shanghai, in Chicago. And I do hope you understand, please, that perhaps the greatest privilege in all of human life is when Jesus taps you on the shoulder and says, hey, Phil, hey, Pam, Jason, I have a critical role for you to play. Will you join me as I build my church? It is the hope of the world, you know. But I was hearing in the college classroom at Trinity College from Dr. B, I was hearing with virgin ears, there was once a community of people so radically devoted to God that whatever he asked them to do, they would do. When he urged them out of the limb of faith, they would go. They had so much integrity in that community that people outside the church were curious about what was going on inside the church, and they respected it. And Dr. B would get on a riff talking about life in that original community of faith. And I'm telling you, it's powerful. He'd get to the end of a couple of those riffs, and he'd say, students, you answer me this question. Is God still transcendently powerful? Does the Holy Spirit still have his stuff? Does Jesus still redeem and restore people? He says, if all that is so, then why can't there be such a community of faith in our culture, in our city, and in our day? I'm telling you, I would sit in the back row of that class and just fight off the emotion. It was the first time in my whole life I had ever been seized by a vision. Visions are powerful things. Vision is the picture of the future that produces passion in people. Vision makes the present experience indefensible, unacceptable. People live for visions, and more often than you would think, people die for visions. Such is its power. I don't know how many of you have ever been seized by a vision. You would know it if you had been. I got seized by the beauty and power and potential of what a church could become. And I walked away from the well laid out script for my life and swore to myself I would not go to my grave without at least trying to see if what happened in Acts chapter 2 could be replicated in the 20th century. Willow has to reach its full potential because it's the hope of the world. Each of its attenders really matters. Young or old, rich or poor, black or white, doesn't. Each member really matters. So we got to help every member find his or her spiritual gift because there's so much at stake. We got to have people with leadership gifts step up and lead all over the church. People with teaching gifts, teach. People with administration gifts, administrating. People with shepherding gifts, they got to start shepherding because there's so much at stake. People with gifts of giving need to start stepping it up and resourcing this church. It's the hope of the world. We got to grow up our young people in a manner that invites them to be a part of the hope of the world in a way that's understandable and meaningful to them at a young age, so they'll want to be a part of the faith community for the rest of their life. And we got to help every single church we possibly can, wherever it's located, whatever denomination, in whatever country, in whatever culture, because it's the hope of the world. The last move in this whole equation that's been happening for most of my adult life has been a question: will the local church be sustained until the end of time?
before you answer too quickly, I remind you that whole empires made up of hundreds of millions of people were thought to be permanent fixtures of history, and they're curiously absent from the landscape today. Entire colossal world empires gone. And what about multi-billion-dollar multinational corporations? Who would have thought that corporations with hundreds of millions of dollars of assets could just like evaporate? And they have. So why should we have any confidence that this thing we call the church can outlast empires and worldwide corporations? Maybe we just have to go back to the text we started with. I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. What should give us all confidence that the church will outlive and outlast every other organization and dynasty and empire is who is building it and who's regenerating it, who's recreating it from generation to generation, who is protecting it. And that's none other than Jesus himself, God's Son, second person of the Trinity, Savior and sustainer of the church till the end of time. The morning prayer of every sincere Christ follower should be, Jesus, this new day, I freshly commit myself to the role you have invited me to play as you are building your church in this world. We are the church, gang. And Jesus has invited every one of you to play a critical role in the building of his church. So please say yes. Say yes in new ways. Say yes and bring it instead of saying yes and not bringing it. And I have a conviction that none of us will ever regret any hour, minute, or second that we devoted to the role Jesus wants us to play in the building of his church. I think we'll only wish we had done more.